Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, crianças. Tudo tranquilo com vocês aí? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Espero que sim, estejam bem animados, já organizados com seus materiais, para que tenhamos mais uma aula bem legal de matemática, tá bom? E, como sempre, né, vamos ver o que nós temos que ter lá organizados para a nossa aula, certo? Vocês já sabem. E vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje, ou seja, aonde nós queremos chegar com essa aula. Ler, representar, comparar e ordenar números naturais até a ordem da centena, utilizando as características do sistema de numeração decimal. Nós já tivemos, crianças, aulas anteriores sobre esse assunto, né? Então vamos só relembrar um pouquinho. Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Com os dedos das mãos, ficava mais fácil a contagem. Como temos 10 dedos, a contagem passou a ser feita em grupos de 10. E hoje nós podemos representar qualquer quantidade dessa forma, assim, né? Reunindo elementos em grupos de 10 em 10, combinando os 10 símbolos chamados dígitos ou algarismos, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ao fazer isso, nós estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal. E para que nós possamos trabalhar com esse tema de hoje, nós trouxemos aqui um jogo, né? O jogo das dezenas. Então, como nós já trabalhamos, só relembrando, né, que lá no nosso material dourado nós temos os cubinhos, que representam a unidade, nós temos as barrinhas, que representam a dezena, e nós temos também a placa maior, que representa as centenas. Já vimos isso em aulas anteriores também, só para relembrar um pouquinho, né? E para que nós possamos fazer a nossa aula de hoje, nós trouxemos aqui dois coleguinhas, né? Crianças que vocês já sabem, que representam vocês aí da rede municipal de ensino, né? As crianças das nossas escolas. Nós trouxemos a Lucinha e trouxemos o Álvaro. E para isso, nós vamos utilizar um dado. Observe que o dado ele tem 6 faces, cada face tem uma numeração, só que como é o jogo das dezenas, cada numeração vai valer 10, certo? Então, 1 vai valer 10, 2 vai valer 20, 3 vai valer 30, 4, 40, 5, 50 e 6, 60, certo? Lembrando que a regra do jogo é, cada vez a criança que conseguir chegar na centena vence o jogo, independente da numeração que conseguir, certo? Então vamos ver lá, vamos começar o jogo. A Lucinha, vamos supor que a Lucinha, vamos ver quem que vai começar. Vamos supor que a Lucinha é ímpar e o Álvaro é par. Vamos ver? Opa, vamos colocar de novo aqui. Caiu o número 2, né? Par. Então quem que começa o jogo? O Álvaro. Então vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar palitos, né? Então, como nós estamos trabalhando a dezena, esses palitos, eles foram agrupados de 10 em 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós estamos fazendo um agrupamento com 10 unidades, formando uma dezena, e conforme o número que cair, nós vamos colocando aqui, formando os montinhos aqui, certo? Vamos lá, então? Então, como o Álvaro vai começar, vamos lá? Aí vocês vão torcendo, ver se vocês vão torcer pelo Álvaro ou pela Lucinha, né? Vamos ver quem que vai vencer o jogo, não sabemos. Tá. Opa, olha, começou bem. Como cada um vale 10, então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, para o Álvaro, eu vou colocar aqui 6 grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Como que eu represento esse número, então? Vamos colocar aqui o número 60. Então, o Álvaro já começa o jogo com 60 pontos, veja só, né? Mas, como o jogo existem muitas possibilidades, né? Vamos ver agora se a Lucinha vai ter a mesma sorte. Vamos lá? Opa! 5.
Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50. Então, a Lucinha, para a Lucinha, eu vou colocar 5 agrupamentos de 10. Muito bem. Como que vai ficar? 10, 20, 30, 40, 50. Vamos colocar ali para vocês já irem observando como que vai ficar. Muito bem. E agora vamos novamente, né? Então já sabem a regra, chegou no 100, a criança vence o jogo depois de finalizada a rodada. Vamos lá. Opa, o Álvaro conseguiu juntar aqui, agrupar mais dois grupinhos de 10. Então vamos ver quanto que ele tem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vamos aqui substituir. Vamos colocar em cima, porque a gente sabe que o 80 é maior que o 60, então está ali, o 80 contém o 60. Muito bem. Vamos agora para a Lucinha. Opa! 3. Como cada um vale 10, então eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30. Vamos colocar para a Lucinha mais 3 grupos de 10. Vamos ver quanto que ficou? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Olha aí, o jogo está empatado. Nossa, que emocionante. Será que agora alguém consegue? Lembrando que nós temos que fechar a rodada. Vamos lá. Então, ora, o Álvaro ganhou mais um grupinho de 10. Então, agora ele tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 pontos. Vamos colocar aqui em cima. Vamos ver a Lucinha. 1 também. Nossa, mas esse jogo tá muito, né? Um jogo muito emocionante. E agora? Opa, desculpe. 90. É que aumentou mais 10, né? Então aqui, 90. Vejam lá. Vamos colocar aqui, que acho que fica mais fácil. Isso, para vocês visualizarem. Aí, muito bem. E agora, quem será que vai conseguir? Lembrando que é o maior número de... Opa! O Álvaro conseguiu mais 4. Então, 10, 20, 30, 40. Então, nós vamos colocar mais... Então, vamos colocar aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Então, vejam bem que ele já conseguiu passar do 100. Nesse caso, nós vamos ter que fazer aqui, né, a substituição. Então, vejam, ele já conseguiu uma centena. Agora, só vamos fechar a rodada para ver se a Lucinha consegue empatar ou se um número menor ou um número maior. 3. Vamos ver. 10, 20, 30. Então, eu vou colocar aqui mais 3. 1, 2, 3. Vamos ver quantas dezenas, né? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, a Lucinha conseguiu 110 pontos. E como a regra era quem chegasse antes no 100, então quem chegou primeiro, né, e no caso conseguiu o maior número dentro da ordem das dezenas, foi o Álvaro. Então, o nosso coleguinha aqui venceu o jogo. Parabéns! Mas vocês perceberam que nós fizemos trocas, nós agrupamos, né? Então, se nós formos observar agora aqui, vamos ver como é que vai ficar essa troca. Tá? Observe então, vamos trabalhar aqui o resultado que o Álvaro teve. Então, vejam que eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui eu tenho já uma centena inteira, certo? E aqui eu tenho 30. Tá. Lembram que o jogo era quem conseguisse formar a centena. Então, como nós formamos a centena, então, 10 centenas, então nós vamos fazer um novo agrupamento aqui. Vamos pegar esses 10 agrupamentos de 10 e vamos deixá-los juntinhos aqui, certo? Muito bem.
Então, dessa forma, nós temos aqui o número 100 agrupado de 10 em 10. Mas essa representação, crianças, nós também podemos utilizar o material dourado, certo? Então, vocês já devem conhecer lá as famosas plaquinhas, né? Então, essa placa aqui, na verdade, ela contém, deixa eu colocar aqui, 100 unidades que nós representamos aqui. Então, se nós juntarmos lá as 100 unidades, olha como que vai ficar. Veja como fica exatamente do tamanho da placa. Então, o número 100, ele pode ser representado por 100 unidades, como também ele pode ser representado, aqui como está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 10 barrinhas de 10, ou na verdade isso aqui, ó, né? Porque a quantidade é a mesma, só que aqui eu representei com palitos e aqui eu representei com as barrinhas do material dourado. Estão percebendo? E aqui eu tenho a placa inteira. Então, na verdade, o que a professora quer que vocês observem? Que todas essas quantidades aqui valem 100. O que muda é a representação. Aqui eu tenho 100 peças, então é a quantidade de peças, certo? São pecinhas soltas que você já conhece, só que a gente agrupou para vocês verem como ficam iguais aqui até a representação da centena. Então, eu tenho 100 cubinhos aqui. Aqui eu tenho 10 barrinhas, tá? E aqui eu tenho uma placa de 100. Então, só recordando, o que nós temos aqui? Em termos de quantidade, nós temos a mesma quantidade. Eu tenho 100, eu tenho 100 e eu tenho 100. A única coisa que muda é a quantidade de peças que eu utilizei. De repente, vocês podem achar que aqui tem mais, é um número maior, mas não. Nós temos que contar para poder perceber que o 100, ele está representado aqui de diferentes formas, né? Ou com unidades, aí já são 100 pecinhas, ou com dezenas, aí eu já conto de 10 em 10, que são 10 aqui, né? Ou uma placa, que se nós formos ver, olha aqui, ó. É o mesmo valor. O que muda são a quantidade de peças. Isso que a professora quer que vocês percebam, né? Para a gente poder aí fazer essa comparação, certo? E os agrupamentos, né, crianças? Então, quando a professora juntou lá, né, no jogo, as quantidades de 10, então, a cada quantidade de 10, nós chamamos de agrupamento. Então, vejam que cada grupinho aqui é um agrupamento. Então, agrupamento de 10. De 10 em 10 até nós chegarmos no 100. Como são unidades menores ali, então o que nós podemos perceber? Que o número 100, ele comporta as 10 dezenas e as 100 unidades. Né? Então, os números estão, os valores estão dentro da quantidade de 100, certo? Então, como nós já observamos essa representação, então agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque nós vamos contar de 100 em 100, certo? Então, vocês vão observar que eu tenho aqui a plaquinha de 100, certo? Uma plaquinha de 100. Mas, se eu for somar, se eu for juntar ali, quais serão os valores, né? Então, deixa eu colocar aqui no dadinho para ficar mais fácil, né? Então, vejam bem, nós estamos trabalhando aqui agora as centenas, então nós vamos contar de 100 em 100. Então, se eu tenho uma placa, essa placa vale 100, certo? Então, observem lá que eu tenho o número e eu tenho a escrita, tá? O número 100 a gente escreve com a letra C, tá? C de 100. Se eu colocar S, já muda completamente o sentido da palavra. Então, 100, que representa a centena. Muito bem. Mas eu não quero 100, eu quero mais que 100. Eu quero 2 plaquinhas de 100. Opa, e agora?
Vejam que já mudou a quantidade. Eu tenho 2 plaquinhas de 100. Como que eu faço a leitura desse número aí? Veja que, né? Então, 100 mais 100 é igual a 200. Por que eu coloquei aqui em cima, né? Fiz uma sobreposição, inclusive, do nome. Por quê? Para vocês saberem que 200 é maior que 100. É 2 vezes 100. Então, em termos de quantidade, ele é maior. De valor, ele é maior, certo? Então, aqui nós formamos o número 200. Veja que eu tenho 100 mais 100. 2 plaquinhas de 100 que vai fechar 200, tá? Então, 200, 2 vezes 100. Mas eu quero aumentar essa quantidade aí, né? Eu quero colocar mais uma plaquinha de 100. E agora? Como que vai ficar? Vejam, eu tenho 100, eu tenho 200 e eu tenho 300. Vejam que eu tenho 3 plaquinhas de 100. Então, o número 300, isso significa que o número 300 ele é maior que 100 e maior que 200. Então, o número 100 e 200 estão dentro do 300. Então, aqui eu formei o número 300, certo? Guardem bem esses nomes aí, né? Vocês vão utilizar muito essa linguagem aí dos números, né? O nome dos números aí. E também gravando as quantidades. Ara, mas só 300, prof? Vamos colocar mais aqui algumas placas? Sim, vamos colocar mais uma, tá? Então, vejam que agora quantas placas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vejam que já mudou a quantidade, né? Porque se é de 100 em 100, já mudou. Vejam, eu tenho 4 vezes o número 100. Então, agora eu tenho 400. Vejam lá, eu tenho o 4, o 0 e o 0, né? Unidade, dezena, centena. O número 400. Então, dessa forma, o que eu posso entender? Que o número 400, ele é maior do que o 100, o 200 e o 300. Vejam que esses números, essas centenas menores, elas estão como se fosse dentro do número 400, certo? Muito bem, mas... vamos colocar mais uma placa aí, né? Opa, e agora? Contem aí em casa. Põe o dedinho na tela e contem lá. Quantas centenas a professora formou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, mas e agora? Continua sendo 400? Claro que não, né, prof? Agora, essa quantidade vale 500. Olha só, tá ficando bom aqui a nossa conta, né? Por quê? Porque tem 5 centenas, né? 5 centenas equivale a 500. Então, observem o número e observem a escrita, tá? Tá dando para vocês observarem bem? Muito bem. Mas vamos aumentar mais um pouquinho? Vamos lá. Se eu colocar mais uma placa, veja que aqui tá ficando grande aqui a nossa quantidade, né? Então, quantas eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Opa, mudou a quantidade, muda o número também. Então, agora eu tenho 600, ou seja, eu tenho 6 vezes 100. Olha aqui a escrita dos 600, né? Eu escrevo o número 6 e depois coloco centos, porque centos se refere à centena, ao número 100, tá? Então, vamos lá. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que formou o número 600. E observe que com a sobreposição também aqui dos nomes, para vocês entenderem que o número 600, ele é maior que o 100, o 200, o 300, o 400 e o 500. Isso significa que essas centenas menores estão dentro dos 600. E à medida que nós formos aumentando aqui as centenas, isso vai acontecendo sucessivamente. Mais uma placa? Vamos colocar lá. Opa, e agora? Quantas placas eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 placas de 100. É como se eu somasse 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, 7 vezes.
Veja, 7 vezes, ou então 7 vezes 100. Quanto que vai dar? Quem que consegue descobrir? Ah, 700. Veja, o 7 e o 100, ou seja, são 7 vezes o 100, tá? Lembrando que agora mudou. Então, o 100, o 200, o 300, o 400, o 500 e o 600 estão dentro dos 700, são números menores, tá? Então, aqui, para a gente já ir também sabendo quanto que cabe, né? Quanto número que cabe dentro dos 700 aí, quantas centenas, tá? Mas, vamos para mais uma? Vamos aumentar aqui, né? A nossa torre de centenas. Vamos lá. E agora? Quantas centenas tem? Quantas placas de 100 tem aqui? Então, veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nós formos contar de 100 em 100, vai ficar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Porque eu tenho que contar de 100 em 100, porque eu estou trabalhando com as centenas. Olha aqui 800. Tá? Então, 8 vezes 100, ou eu somo, né, 100 mais 100, vou somando até dar ali 8 vezes. Muito bem. Mas e agora? Vamos para mais uma plaquinha? Vamos lá. Então, mais uma plaquinha de 100. Quantas que deram? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plaquinhas de 100. É a mesma coisa que eu somar. 100 mais 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 100. 9 placas de 100, 9 vezes 100, que vai chegar no 900. E aqui nós paramos de contar, crianças, porque nós estamos trabalhando com as centenas inteiras, com as centenas exatas, né? Poderemos contar muito mais? Claro que sim, mas só para vocês perceberem aqui as centenas inteiras ou exatas, tá? Vamos conferir mais uma vez, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, veja, eu tenho 9 vezes 100. Que equivale ao número 900. Deixa eu colocar ele aqui, né? Para vocês perceberem. Então, aqui, ó, nós temos o número 900, certo? Então, e aí? Conseguiram perceber essa diferença? Agora, as contagens são de 100 em 100. E outra coisa interessante, crianças, percebam que a centena, ela tem 3 ordens. Vejam, por isso que ela aparece com 3 números. Ela tem a unidade, ela tem a dezena e ela tem a centena. Então, cada vez que falar em centena, vocês têm que lembrar que o número, ele terá que ter as 3 ordens, certo? Ele tem que ter formado aqui por 3 números, certo? Então, olha aqui, ó, né? Porque o 900 ele é formado por 2 números zeros e o 9. O primeiro 0 na unidade, o 0 do meio na dezena, ocupando, né, a ordem da dezena, e o 9 ali, a ordem da centena, certo? Vocês perceberam como é fácil? Então, para isso agora, né, que eu tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção, né, entenderam? Agora, crianças, nós vamos fazer uma atividade aí, tá? Então, vejam lá, agora nós vamos formar os números, tá bom? Então, vamos lá. De repente, é importante que vocês observem a primeira plaquinha. A primeira plaquinha, tá? Vamos colocar aqui. Então, vamos lá. A primeira plaquinha aqui. A primeira plaquinha, que número que ela representa? Então, nós já falamos bastante, né? Então, ela representa que número? Então, vocês vão preencher ali, vejam que tem unidade, dezena e centena. Então, vocês vão preencher o número ali que ela forma, as quantidades, tá? Depois, nós temos 2 plaquinhas. Ah, mas agora aqui já mudou, né? Então, quem prestou atenção ali na montagem das centenas, é super fácil de fazer. Então, vejam. Então, vocês vão montar e vão colocar ali quantas centenas essas placas estão representando, tá? Depois, nós temos 3 placas, né? 3 placas de 100. Que número que forma?
Então, vocês vão colocar ali do ladinho. Depois aqui, 1, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco o número ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque nós estamos trabalhando com as centenas inteiras, certo? Conseguiram fazer? Então, a primeira plaquinha vale 100. Muito bem, vejam que todas as ordens estão ocupadas ali, né? A unidade, dezena e centena. Como estamos trabalhando com centenas exatas, então, tá. Muito bem. Então, vamos lá para a segunda. Opa, formamos o número 200, porque são duas placas de 100. Lembrando que 100 mais 100, ou 2 vezes 100, é igual a 200. Depois, 3 placas de 100, 300. Depois, 4 placas de 100, 400. 5 placas de 100, 500. 6 placas de 100, 600. 7 placas de 100, 700. 8 placas de 100, 800 e 9 placas de 100, 900. E aí nós formamos as centenas inteiras. Acertaram? Parabéns para quem, né, conseguiu fazer aí bem direitinho, tá? Observem agora, crianças, o jogo do disco mágico e forme ao lado o número indicado em cada ordem. Depois responda. Então, observem que nós temos ali 2 discos, né? Esse é um jogo que nós já trabalhamos. No jogo A, vejam a letrinha A ali ao lado, nós temos ali as bolinhas que já foram jogadas, né, no jogo. Vejam que o jogo ele é formado por 3 partes. A parte da unidade, a parte da dezena e a parte da centena. Vamos observar quantas bolinhas tem em cada ordem, né? Então, vejam lá. Ali onde tem o U, né, a letrinha U, é a ordem das unidades. Vejam que ali nós temos uma bolinha. Depois, onde tem a letra D, que é D de dezenas, nós temos 2 bolinhas. E onde tem a letra C, nós temos 4 bolinhas. Então, agora nós vamos ali quantificar, né? Ver quanto que vale qual o valor de cada bolinha em cada ordem. Então, vejam lá. Na unidade, que número que formou? A unidade eu tenho uma bolinha, então eu tenho o número 1. Vamos representar pelo número 1. Na dezena eu tenho 2 bolinhas, então vamos colocar lá a dezena, certo? A representação. E na centena eu tenho 4 bolinhas. Vamos ver agora o número que formou. Formou o número 421. Por quê? Porque o 4, como ele está na ordem das centenas, ele representa 400, porque são 4 vezes o número 100. O 2, ele está na ordem das dezenas. Lembram que as dezenas representam, cada dezena vale 10? Então, se eu tenho 2, o número 2, então isso significa que formou o número 20. E a unidade, né, que é 1 mesmo. Então, vejam que nesse disco A, nós formamos ali o número 421, certo? Vamos agora observar o disco B. Vejam lá, na ordem das unidades, ali no espaço das unidades, eu tenho 4 bolinhas, certo? Na ordem das dezenas, ali na letrinha D, eu tenho também 4 bolinhas. E no espaço da centena, na letra C, eu tenho 2 bolinhas. Se nós formos representar, né, essa imagem em números, como que vai ficar? Vamos lá começar pelas unidades. Então, eu tenho, vejam lá, nas unidades eu tenho 4. Muito bem. Na ordem das dezenas, eu tenho também 4. Só que lembrando que dezenas, então ali esse número ele vale 40, ele não vale 4, porque ele está na ordem das dezenas. E na ordem das centenas eu tenho 2 bolinhas. Que número que eu formei então? Eu formei aqui no disco B o número 244.
Vejam que o 2 representa ali, se ele está na ordem das centenas, ele representa o número 200. O 4 que está na ordem das dezenas representa o número 40, né? Porque são 4 dezenas, é como se eu somasse, né? 4 vezes o 10. E as unidades ali que também formaram 4, né? A quantidade 4. Então, formou o número 244. Muito bem, observem agora os dois resultados. Vejam que no disco A eu tenho 421. No disco B eu formei 244. Vamos agora para as perguntas que estão ali ao lado. Vejam que para isso eu tive que comparar os números, certo? Vamos para o número 1. Qual o menor número formado? Vejam, eu quero saber o menor. Dos dois números, como que eu sei o menor? Para mim saber qual é o número maior ou menor, sempre eu tenho que observar a maior ordem, certo? Então, qual é a maior ordem ali, né? É a centena. Então, vejam, no disco A, a centena tem o número 4. No disco B, a centena tem o número 2. Então, 2 é maior ou menor do que 4? É menor. Então, se eu observar ali qual é o número menor, é o número 2. Então, eu vejo que o menor número formado ali é o número 244, certo? Então, sempre é uma dica, crianças. Quando vocês precisarem saber qual o número maior ou menor, olha sempre a maior ordem, né? Se ela for repetida, aí vocês olham a ordem seguinte, que é a dezena, e assim sucessivamente. Muito bem, vamos para o número 2. Qual agora é o maior número formado? Lógico, só resta um, que é o 421. Então, vejam lá, né? Mais uma vez, reforçando que o maior número é aquele que tem a maior ordem. Certo? Então, que no caso ali é da centena. Agora, número 3. Quais valores representam as centenas? Vejam que agora nós temos que olhar no disco lá, né, novamente, e identificar o espaço onde tem as centenas. Então, no disco A, quais valores que representam a centena? Então, vejam que eu tenho 4 bolinhas na centena. Então, no disco A, eu tenho representado o número 400, certo? Por quê? Porque cada bolinha vale 100, porque está na ordem das centenas. Vão aí, junto com a professora aí, né, ajudando a montar o raciocínio disso aí. Então, e no disco B? Vamos ver quantas bolinhas tem na centena. Vejam lá que eu tenho 2 bolinhas. Então, 2 bolinhas, 2 vezes 100, eu formei o número 200, tá? Então, vamos escrever agora os números que se formaram lá nas plaquinhas lá do caixa valor lugar. Então, eu tenho na letra A o número 421, veja que agora que eu estou escrevendo o número, tá? E na letra B eu tenho por extenso, por escrito, o número 244, certo? E dessa forma, então, nós concluímos a nossa atividade. Espero que tenham acompanhado, né, que tenham entendido, bem fácil de perceber. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ter 2 participações muito importantes. A primeira é um contato telefônico que eu estou aguardando. E a segunda, vocês vão ver depois, os coleguinhas que vocês vão adorar. Opa! Alô? Oi, mãe, tudo bem? Sim. Mãe do Guilherme, como que o Guilherme está? Ele está bem? Ah, está. Sei. Nossa, que legal. Ele fez a tarefinha bem legal lá sobre sequências repetitivas e ele quer postar? E você não tem o número? Ah, sim. Eu já passo o número para você, tá bom? Diga que eu estou mandando um beijo para o Guilherme. Estou muito feliz dele compartilhar com os colegas as fotos que ele fez. E um beijão aí. E espero que motive as outras crianças a também participarem. Feito, mãe. Um abraço. Até. Olha que legal.
A mãe do Guilherme ligou dizendo que ele fez a tarefa e ele, como ela não sabe o número da TV para postar, então está aí, mãe, o número da TV é esse aqui, né? Então, se vocês quiserem postar fotos e vídeos, é só utilizar esse número aqui, né? E nós vamos ficar muito contentes com a participação de vocês. Mas, observe esse número aqui, esse número de contatos. O que ele tem? Ele é formado por números, né? Então, foi preciso passar aqui o número, a mãe já viu, para que ela possa entrar em contato com a TV e compartilhar ali as atividades do Guilherme. Mas, será que nós temos números somente em contato telefônico? Onde será que nós encontramos mais números, não é? Se nós formos observar, no nosso dia a dia, aonde que eles se encontram? Vamos ver? Então, nós encontramos os números também, crianças, no nosso corpo. Vejam que interessante. Vocês já se observaram? Então, olhe lá. Nós temos os números na nossa boca, na quantidade de dentes, lembrando sempre que os números nos remetem a quantidades, né? Então, se nós formos ali contar, para sabermos quantos dentes nós temos que contar. Então, ali está presente os números. No cabelo, olha, eu não conheço ninguém que contou os fios de cabelo, mas como é uma quantidade, com certeza também, né, eles podem ser contados para quem tiver paciência para fazer isso. Olhe lá o nariz, né? Nós temos o nariz, mas nós temos o quê? 2 narinas, né? Um par de narinas ali para a gente poder respirar. Então ali já eu encontro números. Também nos dedos das mãos, dos pés, né? Então se nós formos contar ali, nós temos 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés, então nós também encontramos números, certo? Mas, e em outros também lugares mais, se a gente for analisar. E também, se formos pensar, nós encontramos números em todos os lugares, né? Nas placas dos automóveis, né, nós encontramos números, uma associação ali de letras e números, mas também tem números. Nós temos o número da nossa casa, olha a nossa casa amarela aqui, né, número 27, né, importantíssimo para que as correspondências possam chegar até a nossa casa, ajudam a localizar mais fácil. Então, né, as casas também e a tua também com certeza tem um número aí. Vejam ali também que nós temos uma data, 1º de março de 2021, que é o dia de hoje. Isso, muito bem. Vejam que para nós utilizarmos em datas, nós também utilizamos números, né? Então ali, na primeira parte, o primeiro representa o dia, o do meio ali, o 03, representa o mês que nós estamos, que é o mês de março, porque ele é o 1º, 2º, janeiro, fevereiro, março, ele é o 3º mês do ano. E por último, o ano, né? Que estamos no ano de 2021. Mas também nós vamos encontrar números na data do nosso nascimento, nós vamos encontrar na data de documentos importantes também, é importante datar, né? Às vezes até no extrato bancário, no extrato do mercado, observem lá que tem vários números também, né? Data de eventos, de repente um aniversário, um casamento ou algo assim. Então, sempre nós vamos precisar de datas, né? De números nas datas, né? Nas horas também. Então vejam que o número ele está presente em todo lugar. E aqui no nosso coleguinha ali, quando ele diz que ele tem 8 anos de idade, ele também está se referindo a um número, que é o número 8, que é da sua idade. E com certeza eu poderia encher essa tela aqui de outros lugares, outros eventos que têm números. Então é importante que você aí em casa observe também aonde que tem a presença de números, né? Porque eles são extremamente importantes. Mas será que toda a vida os números foram dessa forma? Será? Né? Será que toda a vida eles se apresentaram dessa maneira? Então, agora nós vamos saber um pouquinho da história dos números. Como que eles começaram? Será que toda a vida eles foram dessa forma? Né? Então, para isso, a professora montou uma maquete aqui bem simples para que vocês possam observar aqui. Vamos contar rapidamente a história dos números, né? Então, bem há muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás,
Os homens, eles viviam em cavernas, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar específico para morar. Eles moravam de tempo em tempo em vários espaços. Então observe ali, né, na imagem, que eles caçavam, né, e eles estavam sempre reunidos. E eles começaram a perceber a necessidade de registrar a quantidade de animais que eles criavam ou pescavam, né? Então observem ali na parede da caverna que tem um homem que está fazendo uns desenhos, uns registros. Então aí já começou a ideia de quantidade, a ideia de precisar ter aí um registro, um símbolo que fosse numérico. Mas naquela época, como é que eles poderiam fazer isso? Então eles se utilizavam dos materiais que eles tinham. Veja aqui, ó, resto de ossos, pedras e também davam nós em cordas. Então, dependendo da quantidade de animais que eles tinham, por exemplo, aqui dos ossos, né? Se ele tinha 4 animais, o que ele fazia? Ele fazia 4 risquinhos no osso, né? Ou então, ele quantificava através das pedras, né? Também dando nós em cordas. E por isso, aí que surgiu o nome da palavra cálculo, porque cálculo significa contar pedras. Então observe nessa imagem aqui, ali o homem das cavernas, né? Ele olhando os rebanhos e embaixo aqui ele colocou as pedrinhas. Então para cada ovelhinha que ele tinha, ele colocava uma pedra. Então, quando elas saíam do cercadinho para pastar, então ele fazia essa comparação. Quando elas voltavam, então, à medida que elas iam entrando no cercado novamente, ele ia tirando uma pedrinha. Se não sobrasse pedra nenhuma, significava que todas as ovelhinhas voltaram. Se de repente sobrasse uma, é sinal que alguma ficou perdida. Ou de repente, se ele tirasse todas e continuasse entrando ovelha, é sinal que ele conseguiu resgatar, trazer de volta todas as que ele estava cuidando e mais algumas que vieram junto de brinde, né? Então vejam que interessante. Então as pedras, elas foram muito importantes nesse início das civilizações, dos povos, para dar a ideia de contagem. E se nós observarmos aqui, ao longo do tempo, muitos povos começaram, além da corda, além das pedras, começaram a encontrar outras formas de registro para colocar a questão da quantidade, né? Porque à medida que o rebanho, à medida que as quantidades iam aumentando, então não teria como fazer mais nós em cordas ou juntar pedras. Então, eles começaram a criar outras formas de fazer esse registro, essa simbologia, né? Então, nós temos lá na história os hebreus, os maias, os chineses, os egípcios. Então, todo esse povo aí, eles contribuíram muito nessa evolução da simbologia do número. Até que chegamos no nosso dia atual aqui, que nós temos esse sistema, né, de números, que vai de 0 a 9. O 0 foi o último número que eles criaram, porque eles tinham muita dificuldade de representar uma quantidade que era nada, que não tinha como quantificar, né? Então, nessa sequência de números aqui, o 0 chegou no finalzinho, tá bom? Então, aí, olhando essa rápida evolução dos números, é que nós podemos entender o quanto essas pessoas colaboraram, vamos deixar aqui do ladinho, para que esses números pudessem, hoje nós termos, né, essa sequência de números, certo? E por falar em quantidades, a professora Célia trouxe um jogo, tá? O jogo do disco, não sei se vocês já conhecem, né? Ele é bem familiar nas escolas. E esse jogo do disco aqui, nós vamos formar números. Então, vejam bem, nós temos aqui a unidade, a dezena e a centena. Então, ele está representado por cores. E eu vou colocar aqui, para que esse disco para que nós possamos brincar um pouquinho, nós vamos colocar aqui para vocês o que nós vamos precisar para podermos fazer o nosso jogo. Vamos dar uma olhadinha lá na telinha? Então, nós precisamos ali do pratinho, né?
com as ordens, né, com as ordens ali divididas, a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Vamos precisar também de uns grãozinhos de feijão. Esses grãos de feijão podem ser aí substituídos, de repente, se você quiser fazer em casa o jogo, por grãos de milho, por tampinhas, enfim, né, o que você tiver aí que possa fazer a contagem. E também nós vamos precisar das fichas escalonadas, né, então ou fichas sobrepostas, que são muito importantes para que nós possamos formar o número aqui, que nós vamos jogar aqui, né, formar com os feijõezinhos, aí nós vamos fazer o registro. Só que para fazer esse jogo, crianças, eu vou convidar, lembra que eu falei que nós tínhamos dois convidados especiais? Na verdade, o segundo convidado é um casal de alunos, né, que estão representando os nossos alunos aqui. Olha que graça, que é o Eduardo e a Lucinha, né? Então, o Eduardo e a Lucinha, eles funcionam como se fossem dois alunos, eles estão representando dois alunos aqui que vão nos ajudar nesse jogo, que é o jogo do disco. Então, para isso, eu montei uma tabela aqui, que a partir do momento que nós formos jogando e montando os números, então, nós vamos colocando aqui para ver quem é que vai vencer esse jogo. Então, vamos lá? E as fichas escalonadas que estão ali também. Vamos ver quem que vai começar? Vamos combinar assim, a Lucinha, número ímpar, eu vou jogar o dado, se cair número ímpar, vai ser a Lucinha, e se cair número par, quem vai começar o jogo, a rodada de jogo, vai ser o Eduardo. Vamos lá? 6. 6 é par ou ímpar? Vejam lá que formam 3 pares, então quem vai começar o jogo é o Eduardo. Então vamos lá, então vamos fazer a primeira rodada de jogo aqui pelo Eduardo. Então como que funciona? Eu coloco os grãozinhos aqui na minha mão, aproximo do pratinho, né, do jogo ali do disco e solto. Opa, caiu alguns para fora, não tem importância. Então, vamos contar, então, quantas centenas formou? 1, 2, 3. Lembrando que a centena é o número multiplicado por 100, né? Então, 3 centenas igual a 300. Muito bem. Agora vamos ver quantas dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. 5 dezenas equivale ao número 50, porque é 5 vezes 10, né? Tá. E as unidades? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, dessa forma aqui, vejam, formou o número 355. Por quê? Porque eu tenho 3 centenas, que equivale a 300, 5 dezenas, que equivale a 50, e 5 unidades, que equivale a 5 unidades, né? Então, nessa primeira rodada, o Eduardo fez 355 pontos. Vamos anotar aqui, 355. Uma pontuação bem legal. Tá, agora vamos deixar de ladinho aqui a pontuação do Eduardo e vamos jogar novamente para ver quantos pontos a Lucinha vai fazer. Lembram como que faz? Então a gente aproxima a mão aqui, vamos lá, Lucinha, né? Aí e solta. Vamos ver. Quando ele cai no meio, aí você vê qual que está mais próximo, né? E daí você coloca os numerozinhos ali em cada ordem. Ó, esse aqui dá para ver que ele está no vermelho. Então, vamos lá. Vamos ver qual o número formado pela Lucinha. Então, vamos começar pelas centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que a centena trabalha o número multiplicado por 100. Então, 700. Muito bem. Agora vamos ver quantas dezenas a Lucinha fez. Que são 1, 2, 2 vezes 10, 20. 10 mais 10, 20 também. Pode ser assim. E vamos ver quantas unidades que deu. 1, 2, 3, 4. Então, vamos achar aqui o número 4 de unidades e vamos formar o número. E ali eu tenho formado o número da jogada da Lucinha. Como que formou? 724. Vamos marcar aqui. Então, tá. 724. Opa! Vamos para a próxima rodada, então? Então, agora, na segunda rodada,
é a vez do Eduardo novamente. Vamos lá. Ver qual vai ser o número formado. Vamos deixar aqui do ladinho, né, esses números. De repente, se a gente precisar deles. Vamos lá, Eduardo novamente. Tudo bem? Cada número na sua ordem. Vamos lá, então nós temos... Vamos ver na centena. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 centenas nessa primeira contagem. 5 centenas equivale a 500, né? Porque são 5 vezes 100. Vamos ver quantas dezenas? 1, 2. Então, aqui nós temos 2 dezenas, que equivale a 10 mais 10 ou 20. Tá? 20 ali, muito bem. E vamos ver agora quantas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. 6 unidades. Então, vamos colocar o número 6 ali. Então, nessa segunda rodada, o Eduardo formou o número 526. Vamos marcar aqui. 526. Muito bem. Agora, vamos ver a Lucinha novamente. Já vão percebendo aí qual o número maior ou menor? Isso vai ser muito importante depois para a gente poder ver quem ganhou. Tá, vamos lá? Lucinha. Esse aqui ficou, acredito que mais para cá, ó, né? Mais para o lado da unidade. Certo. Olha aqui também, tá vendo? Então, vamos passar ele para cá. Então, vamos ver quantas centenas. 1, 2, 3, 4. 4 centenas. 4 centenas, vamos colocar aqui o númerozinho ao lado, né? 4 centenas equivale ao número 400, porque são 4 vezes o 100. Vamos ver ali quantas dezenas? 1, 2? Então, nós temos 2 dezenas, que equivale ao número 20. Vejam como é fácil formar os números ali? Então, e vamos ver agora quantas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Vamos colocar o número 7 aqui. E que número que formou? O número 427. Vamos marcar. 400. É muito importante o registro para a gente poder depois fazer a conferência de quem ganhou, né? Muito bem. Vamos para a terceira e última rodada? Vamos lá, vamos lá. O Eduardo está bem apreensivo. Vamos ver, ele está bem confiante que ele vai ganhar esse jogo. Vamos ver lá. Vamos ver. Centena. 3 centenas. Opa, vamos tirar aqui. 3 centenas. Então, 3 centenas equivale a 300, ó. 1, 2, 3. 3 centenas, 3 vezes 100. Vamos ver as dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas equivale a que número? Já fizeram as contas aí? 5 dezenas equivale ao número 50, porque é 5 vezes 10. Cada dezena vale 10. E vamos ver a unidade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Vamos encontrar aqui o número 5. 5 unidades. Então, formou o número 355. Vamos marcar lá. 355. Muito bem. Vamos colocar aqui do ladinho. E agora vamos para a última rodada da terceira, a última jogada da terceira rodada, né? Vamos lá. Lucinha. Vejam, vamos separar aqui, ver que lado que está mais, né? Para a gente poder fazer a contagem depois, certo? Então, vamos ver quantas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 centenas, que equivale ao número 600. Vamos ver quantas dezenas? 1, 2. 2 dezenas equivale ao número 20. Muito bem. E vamos ver quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. E dessa forma formou aqui o número da Lucinha. O número 625. 625. Muito bem. Então, agora aqui eu já tenho, né, os registros das contas.
Agora nós temos que ver como que eu posso saber quem é que venceu. Sempre, quando eu tenho os números aqui formados, para mim saber quem que teve o maior valor, eu tenho que olhar a maior ordem. Então, nessa primeira rodada aqui, vejam, a maior ordem é a centena. Então, quem é que conseguiu vencer a primeira rodada? Foi, deixa eu colocar aqui, a Lucinha. Na segunda rodada, vejam, a maior ordem é a centena. 4 é maior ou menor que 5? É menor. Então, nessa segunda rodada, quem venceu foi o Eduardo. Vamos para a terceira rodada, olhando sempre a maior ordem. Tá, eu tenho na maior ordem aqui 6 e o 3. 6 é maior ou menor do que 3? Maior. Então, aqui, também nessa terceira rodada, quem venceu, né, pela lógica, foi a Lucinha. Mas nós temos que fazer a conta, né? Vamos fazer a conta aqui para a gente ver o total desses valores formados? Então, 12, 16, vai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6 e 4, 10, mais 7, 17. Então, eu coloquei o 1 aqui na casa da centena, porque na verdade nosso objetivo não é a conta em si, né? Mas só para a gente saber quem venceu. Então, na verdade, aqui ele pertence à unidade de milhar. Aqui, 5 e 5 e 10, mais 6, 16. Mais 1, 10, 11, 12, 13, mais 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesma coisa aqui também, né? Aqui é a unidade de milhar. Então, aqui, se nós formos observar, deu 1.236, aqui deu 1.776. Sempre como der maior ordem, então a unidade de milhar é igual, mas vamos para a centena. Aqui o Eduardo tem 2 e a Lucinha tem 7. Então isso confirma que a vencedora foi a Lucinha. Muito bem, né? Então, gostaram aí do nosso jogo? Vamos ver então o que nós aprendemos hoje com o nosso jogo e a nossa aula? Vamos lá então. E dessa forma encerramos nossa aula. Tchau, tchau, crianças. Beijinhos da professora Célia. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre as centenas, né? Então, vocês já conhecem esse material aqui. São as famosas placas, né, do material dourado. Ela é composta por 100 unidades de cubinhos, 10 barrinhas de 10, que formam, então, a famosa placa que representa o número 100, certo? Então, nós vamos fazer uma contagem de 100 em 100, porque ela é extremamente importante para que nós possamos, né, conhecer os números, fazer as operações e tudo mais. Então, vejam bem, se eu tenho uma placa aqui, eu tenho o número 100, certo? Por quê? Vejam aqui, a escrita, ali o número e escrito por extenso. Então, aqui eu tenho o 100, representado 100. Muito bem, mas se eu quiser duas placas, vejam, aí eu vou precisar de 2 vezes 100, ou 100 mais 100, que vai dar quanto? Quanto que vai dar? 100 mais 100 é igual a 200. Muito bem, vão acompanhando aí, tá? Muito bem, mas e se eu quiser 3 placas de 100? Como que vai ficar? 3 placas de 100. Eu vou precisar de 100, 200, 300. Veja que está aumentando, né? Então, como que eu escrevo 300? Olha a representação numérica e ali por escrito, né? Então, veja, eu uso 3, vejam que são 3 ordens, né? A centena, ela é composta por 3 ordens, unidade, dezena e centena, por isso que são 3 números. Então, aqui eu tenho 3 vezes 100 ou 100 mais 100 mais 100. Somos 100 3 vezes. Tá, mas e se eu quiser o 100 4 vezes? Como que vai ficar? 4 vezes. Eu tenho que contar, vejam que agora eu estou contando de 100 em 100. Como que vai ficar? 100, 200, 300, 400. Vejam que como eu estou contando de 100 em 100, eu estou somando
quantidades as anteriores que eu já contei. Então, vejam, né? O 100, o 200 e o 300 aqui. Vejam que vai aumentando. Então, vejam que agora eu tenho 400, ou seja, 400. A palavra centos lembra 100, certo? Então, 4 vezes 100. Ou somado, né? 100 mais 100 mais 100 mais 100, 4 vezes, certo? Então, observem lá. Isso é bem importante, uma informação bem importante para vocês saberem. Tá, mas e se eu quiser 5 vezes o 100? Nossa, prof, vamos aumentando aí as quantidades, né? Então, eu tenho que contar de 100 em 100 5 vezes, né? Então, 100, 200, 300, 400 e 500. Muito bem, como que eu escrevo ou represento o número 500? Olha lá, tá? Então, os 5, os 2 zeros, né? O 5 na centena. E a escrita é 500. Muito bem. Mas, vamos aumentar aí, né? Vamos aumentar essas placas. Como que vai ficar? Agora, eu quero 6 vezes o 100. Como que vai ficar? 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Vejam que são 6 vezes o número 100. Ou eu somo 100 6 vezes, né? Ou eu multiplico 6 vezes 100. Como que vai ficar a escrita? Agora vejam que a quantidade aumentou. Então, eu tenho 600, tá? Então, mas vamos aumentar um pouco mais? Vamos colocar mais uma placa de 100? Agora nós queremos 7 placas de 100. Ou seja, 7 vezes 100. Vamos lá então contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700. Muito bem, vejam que eu tenho 7 placas de 100. Somando 100 7 vezes, né? 7 vezes 100. Como que fica a escrita do 700? Olha, né? É só prestar atenção ali na escrita que o nome já diz 700, ou seja, 7 vezes 100. Olha ali a escrita numérica como que fica, né? Então, dessa forma, eu tenho 700. Mas, vamos aumentar um pouco mais? Vamos pegar 8 placas de 100. Vamos lá, então? Contando junto com a professora aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800. 8 vezes 100. Como que vai ficar a escrita? Olha lá. Olha como que eu represento o número 800, né? 800, a escrita, e a numérica ali, né? 800. Por quê? Vejam que são 3 números, 3 ordens. Unidade, dezena e centena, tá? Falou em centena, eu já tenho que saber que são 3 ordens. 3 números ali que eu tenho que colocar. Muito bem. Mas, e se eu quiser 9 centenas? Como que vai ficar? Vamos contar junto com a prof? Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Veja que são 900. Veja que quantidade grande, né? Então, aí eu coloco 900, tá? E nós vamos parar aqui no 900, porque é o que nós chamamos de centenas inteiras, né? Porque se eu colocar mais 100 ali, aí já entra na unidade de milhar, que é 1000. Então, observem aqui que a quantidade, né? Isso que a gente quer que vocês percebam também, que o 900, ele é maior que 100, ele é maior que 600, que 400, que... Então, ele contém todas as outras centenas, por isso que ele é o maior. Se nós observarmos aqui o 500, nós vamos ver que dentro do 500 tem o 400, o 300, o 200 e o 100. Então, ele é maior que esses, né? E menor que os outros. Então, é isso que é importante vocês perceberem, que quanto que cabe de 100 dentro de cada centena, né? Então, nós podemos aqui ter essa progressão. Vejam que foi aumentando, tá? E para isso, crianças, agora eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa atividade, tá? Então, crianças, agora aqui nós vamos fazer uma atividade juntos, né? Vamos lá, calculando com centenas. Rogério ajuda a sua família a colher cajus.
Ele coloca uma centena de cajus em cada cesto. Observem ali os cestos cheios de cajus. Agora observe e responda. Quantos cajus Rogério colocou em cada cesto? Vejam que essa resposta, ela já está no enunciado do problema. Por isso que nós temos que prestar muita atenção no enunciado do problema. Então, quantos cajus ele coloca? Né? Então, ali já diz que ele coloca uma centena. Quanto que é mesmo uma centena? Uma centena vale 100. Então, ele colocou 100 cajus em cada cesto. Muito bem. Agora, vamos para a segunda pergunta. Quantos cestos são? Vamos contar? Pode pôr o dedinho na tela lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 cestos. 9 cestos, não são centos. São, né? Aqui no caso está perguntando quantos cestos, né? Onde estão acomodados os cajus. Vamos para a terceira pergunta. Quantas centenas de cajus foram colhidos? Vejam a pergunta. Quantas centenas de cajus foram colhidos? Se cada cesto tem uma centena, então nós temos 9 centenas de cajus, que corresponde ao quanto? 900. Muito bem. Contando sempre de 100 em 100. E a última pergunta, quantos cajus são ao todo? Então, agora eu quero saber a quantidade total de cajus. Então, se cada cesto tem 100, nós vamos ter que contar de 100 em 100. Então, quanto que vai ficar? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, quantos cajus são ao todo? São 900. Certo? Conseguiram pensar junto com a prof? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido sobre as centenas. E ó, um beijo e até a próxima aula de matemática com a professora Célia.